Bom dia, meus amigos, começando mais um dia, mais um vídeo aí pra vocês. Estamos aqui em Deadman Lake, bem próximos já à placa do Alasca, a fronteira do Canadá. Hoje é nosso último dia aqui na Alasca. Estamos nos preparando para cruzar a fronteira, fazendo aqui um café para nós. Eu já fervi água, às vezes as pessoas me perguntam como que a gente faz esse café na cafeteira italiana. Eu já fervo a água, depois coloco o pó, aí coloco um pouquinho da água em cima, e depois eu conecto tudo a outra parte da cafeteira, coloco um pouquinho de água em cima e põe aqui. Como já tá quente, eu pego um paninho para me ajudar a esquiar. Mas enfim, hoje vamos cruzar a fronteira. Ontem eu cozinhei as carnes que a gente tinha. Geralmente não pode cruzar a fronteira com carne fresca. A gente não sabe se eles vão perguntar, mas como eram duas peças muito grandes, a gente não gosta de jogar comida fora, né? Quem gosta? Aí a gente cozinhou tudo, vou tentar passar com ela cozida. E uma parte, se ele falar não der, não dá, a gente almoça ali, sei lá. A gente come e faz um lanche. Vou fazer esses ovos aí também, que a gente não quer perder os ovos. Os ovos também, às vezes, eles podem encrencar, né? A gente teve uma noite bem tranquila por aqui. Eu falei no último vídeo que a gente terminou que tinha previsão de aurora, mas estava chovendo à noite, então a gente nem conseguiu ver. Eu tirei uma foto dali, tava aparecendo bem pouquinho, esverdeado, mas estava chovendo lá fora e acabei nem saindo. Vou fazer aqui nossos ovos mexidos pra gente poder comer e seguir viagem. A gente dormiu essa noite até sem aquecedor, gente. Não tava tão frio. Fez 4 graus agora de manhã. Então a temperatura ainda tá boa aqui na Alasca. Mas no Canadá a gente já viu a previsão do tempo. O Rodrigo tava olhando ali pro lugar que a gente vai hoje, que é Whitehorse. É um lugar que a gente já esteve quando a gente fez o trajeto ao contrário, né? Lá tá dando -2 à noite, amor? -3. -3 à noite. Então o Canadá pode ser até mais frio do que aqui, né? Onde a gente tá. Então pode ser que a gente ainda pegue muito frio pelo caminho. Estamos no outono, não estamos no inverno ainda. Mas o outono aqui é diferente, né, gente? Estamos no norte do continente. E é isso aí, meus amigos, já estamos aqui pronto. Bibiaquinha aí aquecendo o motor. Está 4 graus aqui fora. Não tão frio como já enfrentamos outros dias aí aqui no Alasca, mas está um dia muito nebuloso, ó. Chovendo, garoento. Esse camping aqui é fantástico, gente. É bem grandão, gratuito. Muitos brasileiros já passaram aqui. Aqui é um cantinho dos brasileiros. Então a gente pôde, por 2 ocasiões aí, tanto na chegada quanto na saída, aproveitar dessa estrutura. Mas já está no momento de partirmos. Bora lá que hoje é dia de fronteira e rodar bastante. Passando pela fronteira dos Estados Unidos. A gente não dá saída aqui. A gente faz uma única fronteira que é de entrada no Canadá agora. Mas quando a gente entrou, a gente só fez a entrada, não deu saída do Canadá, né? É tipo uma fronteira integrada que eles têm, né? Então a gente passa reto e a gente tá chegando na placa. Estamos chegando na placa do Alasca. São 34 dias viajando, morando no Alasca, no nosso motorhome. Continue para Alasca. Gente, é um misto de emoções chegar aqui de novo, né? Agora saindo. Tá dando a sensação de que acabou, né? De que a gente tá voltando. E essa sensação é estranha, né? Porque a gente ainda tem coisas a conhecer nos Estados Unidos, mas não sei. Depois a gente vai falar um pouquinho nossos planos pra vocês, né? Quais são. E chegamos novamente aqui na placa do Alasca, meus amigos. Gente, depois de 34 dias aqui nesse estado, a gente pôde conhecer muita coisa linda aí.
Estamos muito felizes de ter tido essa experiência aqui nesse estado. É um marco gigantesco da viagem, é o lugar extremo que a gente chegou. Mas como eu estava comentando, né, a gente tem aquela sensação agora de que está voltando, né? Missão cumprida, né, que a gente atingiu o nosso objetivo. É que agora a gente começa a descer só, né? Vamos pro sul. Então a sensação é que você tá voltando para casa, né? A gente não vai mais pro norte. A viagem inteira a gente desceu pro Ushuaia e depois é só pra cima. A gente só veio pro norte, veio pro norte, veio pro norte. Agora vamos pro sul. Vamos pro sul. Direção à América do Sul. Um misto de emoções, né? Mas temos muita coisa ainda para conhecer nos Estados Unidos. Temos muitas aventuras para fazer por esse país, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. Então a gente vai mostrar muita coisa no canal. Mas é a nossa sensação, né? Aquilo que a gente queria deixar para vocês. O nosso sentimento é de que não sei, é estranho. É um misto de felicidade e tristeza ao mesmo tempo, né? Mas vamos, que temos bastante coisa para fazer, para mostrar. Estamos entrando novamente no Canadá, estado de Yukon, que é esse estado aí, é o primeiro que a gente vai passar. A gente vai até passar por British Columbia novamente, uma parte ali ao norte da província. E depois entrar na província de Alberta. Alberta que tem lindas paisagens, pretendemos conhecer algumas partes lá fantásticas. E a gente tá ali, ó. A gente quer colar o adesivo dela de novo. Não gostou da ideia de ter caído aí. Ó, a bandeirona americana aqui. A canadense ali. Acho que essas daqui são dos estados, né? Essa aqui é a do Alasca. E aquela outra ao lado ali é de Yukon. Conseguiu arrumar um lugar aí? Essa aqui tá molhada. Tá molhado? Eu acho que não vai grudar não, amor. Aí é ferro, talvez fique, né? Mas ali na placa do Alasca mesmo é madeira, então não fica. Ele desgruda muito rápido, não dura, infelizmente. Mas o registro principal é esse aqui. As nossas fotos, nossas memórias, vídeos eternizados de que chegamos ao Alasca e estamos deixando o Alasca, amor. Isso aí, vamos seguir agora. Temos que percorrer cerca de 30 quilômetros daqui até a fronteira canadense. Ela não é do lado da americana, então temos que rodar um pouco para fazer todo o processo de entrada no Canadá. Vamos ver se não vai dar nada de problema com as coisas que nós temos, né? Não, tomara que não. A Gizinha, tadinha, passou aí a noite toda ontem cozinhando carne, deixando tudo aí para não perdermos, né? Perder comida não é legal, né? Ninguém gosta. E a gente espera que essa fronteira seja tão tranquila quanto as outras que a gente passou, né? Desde que a gente entrou no Canadá, entramos lá em Ryder, na parte do Alasca, lá no comecinho, voltamos pro Canadá, entramos aqui na Alasca, foi bem tranquila essas fronteiras que a gente passou aí entre Canadá e Estados Unidos. Esperamos que essa também seja. Que Deus nos abençoe nessa viagem. A gente tem 5 horas e meia de viagem desde aqui, desse ponto da placa até Whitehorse, que é onde a gente vai parar hoje. São 480 quilômetros. Então é uma viagem bem longa. O dia tá bem chuvoso aqui. Não sei se lá pro Canadá também está, mas acredito que sim. Então a gente vai... O Rodrigo vai dirigindo ali com bastante tranquilidade também, né? A gente não é de correr. A gente sempre roda bem, assim, a uns 90 por hora, né? 80. O ruim é que aqui nesse estado de Yukon, nessa divisa com os Estados Unidos, a estrada é horrível por pelo menos uns 100 quilômetros, até chegarmos um pouco mais lá na frente, que melhora. E aí você consegue manter uma velocidade de 90 por hora. Aqui esse trecho, ele é muito mal cuidado, assim, ele tá cheio de marcação por causa dos caminhões que usam correntes e fora essas ondulações que tem na pista. A gente vindo pra cá, deu uns pulos gigantes uma hora lá porque eu não vi as ondulações. Bem perigoso mesmo, pode perder o controle do carro. E então, por causa disso, a gente vai mais devagarzinho. Tem 475 km, então a gente deve chegar aí bem tarde lá. Mas o importante é chegar com segurança, chegarmos em paz. E que a gente ainda tem bastante estrada pela frente. E mais tarde a gente vai meio que detalhar para vocês os nossos planos, exatamente o que pretendemos fazer
para que vocês possam também nos acompanhar nessa aventura aí. E a gente volta aqui pro Canadá. Já estamos em território canadense. A gente percorre esses... Agora apareceu a placa ali, 27 quilômetros, porque aqui já volta 100 quilômetros até a fronteira. Então aqui já estamos em território canadense. E essa que a gente pegou é a Alaska Highway. Essa estrada que nos trouxe ao Alasca e que está nos levando embora. A gente vai pegar ela um trecho, porque ela vai até lá embaixo no Canadá, até Dawson Creek. Dawson Creek. Ela começa em Dawson Creek e termina em Delta Junction, que é já no estado do Alasca. A gente percorreu ela desde Watson Lake até Delta Junction. E agora a gente está indo por ela novamente, mas de Watson Lake nós vamos sentido a Dawson Creek, então a gente vai ver lá a placa de início dela, registrar esse momento também. Estamos chegando aqui, galera. Já tô com os passaportes aqui na mão. Tava olhando aqui a data que a gente entrou no Canadá, porque se ele perguntar, a gente sabe, né? Porque eles não carimbaram o nosso passaporte quando a gente entrou. A gente fez todo o processo, foi bem rápido entrar no Canadá. Apesar do nosso medo de entrar, que a gente estava bem ansioso, foi muito rápido, demorou 1 minuto, 2 minutos, de conversa. Mas vamos novamente enfrentar a fronteira deles aqui. E sempre é uma tensão, né? A gente fica meio com medo. Mas parece uma mocinha legal, é uma jovenzinha. Ela não deve ser... Não vai encrencar com nós, não. Ai. Vamos ver o que ela vai pedir. A gente tem que falar que tem arma, né? A gente não tem arma, é o spray de urso. Mas o spray de urso é um spray de pimenta e é considerado arma, né? Aqui, né? Então a gente tem que falar. Da outra vez, quando a gente estava em Ryder, a moça perguntou pra a senhora, né? É que eles consideram como arma, né? É arma branca, né? Mas tem faca no carro também, que é arma branca. Mas acho que eles não consideram. Porque é utensílio doméstico. Gente, foram tantas fronteiras já, vocês devem achar estranho a gente ficar nervoso, mas é normal. Assim, aqui dificilmente eles vão encrencar. Estou vindo do Alasca, voltando, né, pro Canadá. Já passei por aqui. Mas o que complica é porque há relatos de outros viajantes e uns falam que tive problema, tive que fazer um monte de coisa, outros falam, não, passei fácil, porque assim, a postura depende do agente que está na tua frente. Se vai exigir um monte de coisa, se vai querer olhar teu carro, então varia muito, né? Mas vai dar certo. Esperamos que não tenhamos problemas com eles. Chamou nós lá, vamos lá. Vamos lá. Abre aí. Hello. Hello. How many people? Two. Any pets with you? No. And the van belongs to you? Yes. How many days are you staying in Canada? 2 months. 2 months? Okay. Just visiting? Just beat it. No work, no study? No. Okay. And do you have your flight ticket to return to Brazil or what's the plan? No, before, no. After we go down to United States. Oh, okay, you're continuing. Yeah. Okay. Do you have the visa? Yes. Okay. The last Yep. test. So, do you have any marijuana with you? Any drugs? No. Não. No? How much cash are you traveling with? Cash? Can you travel with card? Card. Car, no cash? Credit card, Okay, yeah. Yeah, that's fine. Do you have any $10. firearms, weapons? No, just a bear spray. Bear spray, that's Bear okay. spray. Yeah. Good to go. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Ai, foi tranquilo. Graças a Deus. Deixa um pra... Hey, Seeker, are Oh, you? yeah, thank you. You're Thank welcome. you so much. You're welcome. Bye.
Ela foi tão gentil, eu falei pro Rodrigo, se a pessoa tratar a gente bem, a gente dá um sticker no final. É. A gente tá esquecendo já. Ela só perguntou quanto tempo a gente ia ficar. Ela perguntou se a gente só tava nós dois, se tinha pets, se a van pertencia a nós. Ela perguntou se a gente tinha armas, né? A gente falou que só o spray, né? Se tinha dinheiro. Quanto de dinheiro a gente não costuma A gente andar anda com com dinheiro, cartão, né? A gente anda com cartão. E se a gente... A gente tem um pouco de dinheiro, mas é bem pouco. A gente tá com $100 americanos. Ela perguntou se a gente se tinha voo pro Brasil. Aquelas perguntas de praxe, você vê. praxe, Ela nem percebeu que o carro é brasileiro, a gente tá viajando de carro, né? Você tem que responder com segurança também. Eu falei que a gente ia descer pra entrar Pros Estados Unidos. Se a gente pretendia trabalhar, o que era? Estudar, ou era só visitar o país. Só A gente visitar. falou que era só visitar. Acho que foi isso. Ela não perguntou nada de comida, né? De carne, nada. Mas tudo bem, já tá cozido. Eu vou pro meu trabalho depois, né? Adiantamos o trabalho das carnes. Já adiantamos. Mas assim, o carro que tava na nossa frente, 2 americanos, um passou por ela e ela liberou. O outro, ela fez entrar numa parte ali, acho que para alguma inspeção. Não sei o que o cara respondeu, mas ele ficou muito tempo conversando com ela, então dá um medinho pra gente também, porque fala, meu, o cara é americano, né? Eles não precisam nem de visa, nem nada. E ela não carimbou também, né? Não carimbou, não fez... Mas ela olhou o visto. É importante dizer, para entrar por vias terrestres no Canadá, você precisa de um visto diferente do visto aéreo, né? O visto aéreo é super simples pegar. Se você tem um visto americano, você só faz uma pré-autorização na internet quando você vai voar de avião. E aí pagar $8, sei lá, um valor bem pequeno, e você pega o visto aéreo canadense. Mas para entrar por fronteira terrestre como essa que a gente entrou, e como a primeira que a gente entrou lá em Vancouver, que a gente entrou por Vancouver a primeira vez, a gente precisa tirar o visto. A gente tirou aqui quando estava nos Estados Unidos, a gente tirou em Los Angeles. E como a gente já tem o visto americano também, eles consideram isso. A gente não precisou fazer entrevista, nada, foi só coletar a biometria, foto, e eles fizeram um visto para nós. Então ela conferiu também no passaporte agora que a gente entrou novamente. Muito simples, galera. Foi bem simples. Bem-vindos, welcome a... Como é que eles falam em francês? Welcome to Canada. Não. Em francês, bienvenue. Bienvenue a Canadá. Que aqui também eles falam francês, né? Inglês e francês. Tanto que ela, quando a gente chegou, ela cumprimentou em inglês e francês. Ah, eu não entendi o em francês. Ela falou bonjour. Ah, ela falou bonjour? Bonjour. Eu não entendi. Então eles têm o idioma dos dois, né? Então, bem-vindos novamente ao Canadá, província de Yukon. Província uma das mais frias, geladas do Canadá. Mas ainda estamos numa época que tá tranquilo, né? Gente, eu tô muito animada pra viajar pelo Canadá, porque quando a gente entrou, a gente fez essa parte muito rápida, né? A gente fez o Canadá super rápido, porque a gente precisa chegar logo no Alasca, por causa das temperaturas extremas, pra dar tempo da gente conhecer algumas coisas no Alasca. Tem muitas coisas que depois de um tempo, chegando aí, aproximando ao inverno, começa a fechar, né? A gente chegou, já tinha algumas coisas fechadas, restaurantes, mas agora a gente vai fazer uma outra parte do Canadá, que é uma parte muito bonita. Depois a gente vai até contar os nossos planos pra vocês. Mas a gente vai conhecer o Canadá agora, né? Porque a gente não teve oportunidade na subida. Por onde nós viemos, British Columbia, é um estado, província bem... ela tem bastante turismo, mas também ela é bastante ermo. Onde nós passamos, é só estrada, gente. A gente rodou muito, assim, e no geral o turismo é limitado assim, a montanhas ali próximo de Vancouver, umas regiões muito bonitas, e lagos lindos também. A gente teve a oportunidade de, no caminho, dormir uns 4 lagos, né? Beira de lago, campings gratuitos, né? Muito bons. Mas a parte legal, assim, que a gente queria conhecer do Canadá agora é Alberta. É a província de Alberta. Estamos muito longe de Alberta. Bem longe ainda. Então, os próximos dias aí serão dias intensos. It's 2 a.m.
fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. Gente, tivemos que parar aqui no meio da estrada. Olha que cenário magnífico, esse lago espelhando as montanhas já nevadas no topo. Tá lindo demais isso, meu Deus do céu. É um espelho, gente. Tá paradinha a água e dá pra ver a montanha. Eu tô Tá olhando lindo. pro lago e tô vendo a montanha. Que coisa linda. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders, telling us what we should do. Gente, estamos passando aqui por uma área chamada Destruction Bay, aqui no Canadá. Nós tínhamos passado por ela quando estávamos vindo sentido Alasca. É uma região muito bonita, tem um lago aqui ao lado, muito bonito. Já tem um tempo que a gente está percorrendo ele. Ele é bem grande. Mas o que me chamou mais atenção mesmo foi que essas montanhas que estão aqui na nossa frente, elas não estavam nevadas desse jeito quando passamos. Agora elas estão todas muito nevadas. Não por completo, mas uma boa parte delas com neve já espessa, e que está fazendo com que esse cenário que a gente está passando fique mais bonito ainda. Já estava bonito quando nós viemos e agora na volta tá lindo, gente, lindo. Olha, o Canadá, eu digo pra gente que é um país incrível, gente, é uma beleza fantástica. A gente já tinha passado aqui, já tinha visto o quanto era bonito, mas não deixa de nos surpreender mesmo sendo um lugar que a gente já passou. A vista está totalmente diferente. Essas árvores agora estão mais amarelinhas, a folhagem das plantas já com as cores do outono. Tá lindo demais, I gente. can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Oh, I miss you. E a gente parou num posto de combustível aqui. Vamos colocar um pouco de diesel pra poder chegar em Whitehorse, né? Só um pouco. Só um pouco, tá 2,15 o litro. 2,16, arredondando. 2,16 o litro do diesel. Meu Deus, dá mais de R$8. Meu Deus. Quase 9. O Canadá é muito bonito, mas o preço do combustível aqui, É caro. meu Deus. Vamos colocar só $30. Aí em Whitehorse a gente completa. Deve ser mais barato do que aqui. Animaizinhos. Os elks. Olha quantos. Eles têm chip assim na Olha, eles são... monitorados. monitorados. Esse tem, os outros eu não tô vendo não. Aquele é o chefe da matilha. Olha que legal. Às vezes eles andam em manada, né? E eles monitoram um deles. Olha que legal. Ah, ele é uma rena. Ou é o elfo? Ah, tô na dúvida. Ah, é um elk, ó. Olha ele. Que grande. Ele entrou. I miss you. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling.
amigos, chegamos aqui no Canadá, em Whitehorse. E a gente já começou sendo humilhada. A gente ia parar pra dormir aqui no mesmo lugar que a gente parou da outra vez que a gente passou, no mercado da Superstore. E o Rô viu placas no Overnight Park. Não podemos dormir. É, gente, acho que teve gente que abusou aí da boa vontade deles. E eles têm agora várias placas aí de proibido pernoite aqui nesse estacionamento. Vamos fazer as compras que a gente tem pra fazer? Vamos. Mas tem outros lugares aqui na cidade, a gente vai pra lá qualquer coisa. E são 8 horas da noite, já tá escurecendo. Da outra vez que a gente chegou aqui demorava mais pra escurecer. Eram umas 10 horas da noite, ainda tava escurecendo. Mas já faz mais de um mês que a gente passou por aqui, então as coisas têm mudado. E eu esqueci de falar pra vocês, mas entrando no Canadá a gente perdeu 1 hora. Ficamos 1 hora mais velhos. Aqui é 1 hora mais do que no Alasca. No Alasca a gente estava com 5 horas de diferença com o Brasil, é muita coisa. E agora a gente está só com 4 horas de diferença do Brasil, que também é bastante já, mas é bem melhor que no Alasca, né, amor? É, agora pode confundir os nossos horários com os nossos compromissos do Brasil, como soltar vídeo, por exemplo. Senão a gente troca o horário também aí do vídeo de vocês. E tá mais frio do que no Alasca, hein? Tá 3 graus o marcador. Tá, e tá previsto chegar em -3 hoje, à noite. E aqui, igual nos Estados Unidos, as abóboras do outono. Não é só por causa do Halloween, não, é por causa do outono. Compramos um monte de coisa lá que a gente tava precisando. Vou guardar tudo, que agora a gente tem que ir lá no outro mercado. Tentar parar pra dormir. Ver se eles vão deixar, né? Esse lá pode, né? Ai, paramos aqui. Achamos uma vaga no centro da cidade. Tem uma parte que é pra RV, pra motorhome. A gente conseguiu uma vaguinha aqui do lado. Tá bem cheio de motorhomes. A gente foi no outro supermercado, também não podia parar. Tinha a placa de no Overnight Parking. No Overlander, no aplicativo, ainda não tá atualizado, então pode ser coisa recente. Mas vamos descansar agora. Eu coloquei uma pizza no forno ali pra gente poder comer. A gente comprou agora lá no mercado, aquelas pizzas congeladas mesmo. E a gente vai comer e vai descansar, porque estamos cansados. Hoje o dia foi bem intenso, muitas horas de viagem, Roy dirigindo. Olha, já são 9 horas da noite. Estamos aqui ainda, não jantamos. Mas é isso, né? É a vida corrida na estrada. Tá gelado, hein? Tá frio? 3,5 lá fora. Mas não tá uma sensação de tanto frio, né? Não tá ventando, né? Sem vento. Sem vento e umidade mais baixa, a sensação de frio é diferente. Mas de qualquer forma vai fazer bastante diferença à noite. O bom é que ela é quadrada, serviu certinho na nossa forma e no nosso forno. Olha, ficou perfeita. Agora vamos comer. E aí, tá com fome? Muito, hein? Hoje o dia foi bem cansativo. A gente parou pra almoçar, tá, gente? Mas a gente acabou nem mostrando. Mas depois dirigimos bastante até aqui, já tá tarde, mudança de horário, já tá deixando a gente meio perdido, porque a gente olha no relógio e vê 10 horas e até no Alasca era 9, então... Até se acostumar leva um tempo, né? Bastante, mas ainda bem que tinha uma pizza dessas assim já pronta, né? Só pôr no forno, vamos comer e dormir um pouco, descansar para amanhã. Bom dia, meus amigos! Bom dia, pessoal! Já estamos saindo aqui de Whitehorse, estamos pegando a estrada, sentido a um lugar lindo que a gente vai ficar. Hoje a gente dormiu no meio da cidade, mas você sabe que a gente gosta também de parar nos lugares incríveis. E aqui no Canadá tem muito desses lugares que a gente consegue parar do lado de alguns lagos, lugares gratuitos aí, campings do estado. A gente vai entrar de novo no estado da British Columbia, que é um estado que tem muitos desses campings gratuitos, então a gente vai aproveitar. A gente ainda não vai correndo lá para o sul do Canadá, como a gente estava falando. A gente vai dirigir 2 horas hoje. O Watson Lake seria a nossa próxima cidade, até lá seriam 5 horas e pouco, quase 6 horas. Só que a gente resolveu ficar um pouco mais perto hoje, dirigir um pouco menos, para a gente poder organizar a vida também. Nesses dias que a gente pega estrada, a gente não consegue fazer muita coisa e acaba cansando também. Para a viagem não ficar tão cansativa, a gente vai dormir aqui perto num lugar bem bonito. E espero que a gente veja muitos animais aí na estrada. Vocês viram que ontem a gente já viu os elks. O Canadá prometeu nada e tá entregando tudo, né? O Canadá que a gente viu os ursos na estrada, os elks,
Que país, gente. A gente tá amando estar no Canadá de volta. E Whitehorse é uma cidade fria. Estamos aqui com 6 graus e à noite fez -2. Olha, tá mais frio que o Alasca. O Canadá, algumas partes são mais frias que o Alasca, né? É como a gente falou pra vocês, né, amigos? A questão da gente andar com um pouco mais de pressa dessa região não é tanto pelo Alasca em si. Claro, o Alasca vai congelar daqui alguns meses aí por causa do inverno, mas o Canadá também é um grande problema porque aqui é congelante igual, chegam a temperaturas muito similares, então vamos andar aí para não pegar esse friaca no meio do caminho. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told, secret places hidden well. Gente, olha que lugar lindo que a gente chegou aqui com a nossa casinha. Olha que lindo esse lago, Morton Lake. Olha que coisa mais linda. Esse lugar que a gente vai dormir hoje. Olha onde está a nossa casinha ali, ó. Bem pertinho. E aqui já é o lago. Olha que vista linda. E olha, se tiver a aurora boreal essa noite, vai ser incrível ver aqui no lago. Porque a aurora, quando tem um lago assim perto, pra ver ela reflete no lago, nossa, fica incrível. Que lugarzinho feio, né? Da hora, né? Muito bonito. Gente, corrigindo o nome do lugar, é Morley Lake. Esse aqui é um dos campings gratuitos da British Columbia, que é o estado aqui do Canadá. Na verdade, província, né, de British Columbia. Só que agora eu não tô na dúvida se a gente já cruzou pro lado de British Columbia ou se a gente tá no meio do caminho. Mas essa parte aqui é bem no meio, na divisão dos dois, né? Mas lugar muito legal, né? A gente vai ficar no meio de árvores aqui. Tá bem gostoso, tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio aqui. Par d'água é geralmente mais frio, né? É, essa noite aqui vai ser geladinha, mas a vista tá fantástica, galera. Nossa, a gente tava procurando um lugar assim pra ficar, né? É, e o almoço tem que já chegar e fazer porque já tá tarde, né? A gente tá meio perdido com os horários. Tá. Que horas são agora já? 4h40, gente. Quase 5 horas. É. A gente tá ainda se adaptando novamente aí com essa hora a menos. O horário do Alasca é 1 hora menos, né? E o que você vai aprontar aí de comida? Ó, gente, eu voltei pro Canadá só pra comer isso. São pierogies. A gente comeu quando eu tava lá em Vancouver. E a gente gostou tanto, achei ontem no mercado. É tipo uma massa, só que é feita com batata. E ela é recheada. Essa aqui, ela é de bacon, recheada com bacon. É muito gostosa, parece um... Deixa eu abrir aqui. A primeira vez que a gente comeu isso daí foi lá em Vancouver, né? Ó, parece um pastelzinho, né? Mas é uma massa de batata. Aí eu vou cozinhar ele. Dá pra fazer salteada também, mas eu vou cozinhar e fazer com molho de tomate. Nossa. E a gente gostou desse prato aí, realmente. Amamos, é muito gostoso. É gostoso. Ele sacia bem porque é de batata, né? E esse saco aí, ele custou $2,50, né? É. Canadenses. Então dá perto de uns R$10 esse saco. Isso. E rende uma refeição para dividir para 2. E sobra um pouquinho ainda, né? E sobra. E ele é bem gostoso, assim. A gente gostou muito. Bem bom. I go now as far as I can tell. All I know is I'm on my way to become a poor excuse of a better one. I've come to realize time goes by on its own.
dia, meus amigos. Começando mais um dia. Ei, pessoal, bom dia. Na verdade, boa tarde já, tá tarde. Já é 1h da tarde, a gente tá levantando atrasado aí porque faz frio. E uma coisa interessante, o sol tá nascendo tarde aqui, né, amor? O sol nasce muito tarde, acho que é por isso que a gente acorda tarde também. Ele nasce quase 8 horas da manhã, né? Perto das 8, então até começar a esquentar. Agora o sol tá batendo aí, tá ficando mais quentinho. Lavando uma louça aqui, para os que falam que eu não faço as coisas em casa, eu faço sim, tá, gente? É que a gente grava, nem todos os dias, mas eu falei dessa vez, amor, quando eu estiver lavando louça, agora lá, mostra, grava que eu tô lavando, e as pessoas falam, tá vendo? O gordo ajuda a agir. Mas, porque aqui eu falo assim, não é que agir, eu ajudo a agir, é obrigação minha também lavar. Porque nós dois aqui somos parceiros, então a gente divide as tarefas, mas isso aqui que eu tô fazendo é uma obrigação minha também. Então, não é questão de ajudá-la. Pelo contrário, fazer a minha obrigação dentro de casa. Muito bem! Só que eu falei pra Gi, mas você nunca grava quando eu tô fazendo. Eu gravo quando eu tô fazendo. Quando ela vai fazer, ela põe o tripézinho aqui, começa a se gravar fazendo. Ah, mas você pode pôr o tripé também quando aí tá o pessoal gravando. fala, é só o Rodrigo, só o Gi que faz as coisas e o Rodrigo não ajuda. Aí eu fico, ai, tá vendo? Tem que escutar isso ainda. Mas é isso, terminar essa louça aqui. E depois a gente já se ajeita pra seguir viagem, que a gente tem que rodar um pouquinho mais hoje. E a gente dormiu bem tranquilos aqui do lado do lago. Esse lugar que a gente parou, esse camping público aqui. Foi bem silenciosa a noite. Eu até acordei... Na verdade eu fui dormir às 2 da manhã. E aí eu olhei pro céu pra ver se tinha aurora, porque o aplicativo tava apitando que tinha aurora, mas eu não consegui ver de nenhum ponto. Pode ser por causa das árvores aqui também, ela podia estar mais pra lá, né? Aí não daria pra ver. Mas hoje acordamos com esse solzinho bem gostoso aqui do lado desse lago, que tá espelhando, ele tá movimentando um pouco, mas muito bonito esse lago. E o pessoal começou cedo aqui, ó. Eles colocaram os barquinhos aqui. Ontem chegou um monte de trailers aqui do lado, ó. Eles pararam ali. Parece que é um acampamento de amigos. Chegaram vários. E eles chegam com um barquinho também aqui. Eu não sei se eles pescam aqui. Não é época de salmão, mas aqui não é rio, né? É lago. Mas tem trutas também, né? Não sei se aqui nesse lago tem trutas ou outro tipo de peixe. Olha como tá linda essa imagem, gente. Meu Deus. E já estamos saindo daqui. São 2 horas de estrada hoje, 219 quilômetros. A gente vai para Watson Lake, onde a gente deixou nossa placa num lugar que chama Floresta das Placas, onde vários viajantes deixam ali sua marca antes de ir pro Alasca. A gente passou lá na ida, agora a gente vai passar na volta, afinal o caminho é o mesmo. E a gente vai conferir se nossa plaquinha tá lá ainda, espero que sim. Meu Deus, o que é aquilo? As carnes de... Meu Deus! Ai, tem um bicho ali. Um monte de carne. É um animal só ali. Ele é um caçador. Deve ter caçado algum elk. Um muse, sei lá, uma carne grande, né? Um chifrão ali. Nossa, que dó. Meu Deus, eu não tinha visto. Eu tava gravando pra frente e não tinha visto ele ali com as carnes tudo estendidas. Meu Deus. Caçado esses dias aí. E ali tava, sei lá, limpando. Opa, abriu as gavetas. Abriu a gaveta, vou lá fechar. É assim que é a viagem de carro, gente. Uma hora uma gaveta, outra hora a gente tá gravando. Mas vai lá rapidinho, amor. Vou lá. Essa gaveta aqui de sapatos que abriu, fechou. Essa parte aqui onde a gente tava tem muito caçador, pescador. A gente viu que tem um monte de gente com os barquinhos ali. E nessa parte do Canadá tem bastante animais, então deve ser bem comum. Esses caçadores devem ter licença aqui também no Canadá, não sei dizer. Mas é isso, vamos seguir viagem. Não é muito tempo hoje, igual ontem, 2 horinhas. E a gente vai devagarzinho aí, rumo ao sul, fugindo do frio, gente. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city
into the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life. Acabamos de chegar em Watson Lake. Disparou um alarme aqui. Que horas são? Ah, Redondo. É horário redondo? será que é 5h10? Pode ser teste, será? Pode. Mas por que teria um alarme aqui? Teste de terremoto? Não. Auxiliante de terremoto? Não tem tsunami, né? Aqui não tem, estamos longe do mar. Pode ser dos bombeiros. Nossa, a gente nem acabou de chegar, estamos guardando as coisas aqui. Vamos ver. Esse é de Acho que é só o teste, né? É que dá uma assustada, né? Não continuou. E eu já deixei fazendo uma ruizinha aqui no caminho. Então, vamos almoçar agora, antes de ir lá olhar se a nossa plaquinha ainda continua lá no lugarzinho que a gente deixou ali junto com outros viajantes. E vamos lá, galera, ver se a nossa plaquinha está no lugar. Eu tava comentando com a Gi, a gente veio aqui faz, acho que já uns 40 dias, né, que nós passamos por aqui. E, gente, não lembro de estar tão amarelinho assim essas árvores. As cores do outono vieram rápido aí, estamos no começo, mas já tem muitas árvores amarelinhas. Eu acho lindo, muito bonita quando as árvores ficam nessa coloração. E já que a gente tá no Canadá, a gente tem que procurar, amor, sabe qual? Aquela folha. A gente não viu. Maple, né? É maple? Eu acho que é, sei Eu lá. acho que o nome é aquela que é o símbolo do Canadá, né? Tá na bandeira. Tá na bandeira. Imagina se a gente pega uma avermelhada. Amarelada avermelhada. Acho que a gente pode guardar, levar pro Brasil de recordação. É uma cor bem bonita. Eita, cadê a entrada aqui? Tem que dar a volta. Ai, tem que dar a volta. Vamos lá, ver se tá lá. A Floresta das Placas está aqui. Nossa, ela é muito grande, gente. Ah, dá pra entrar por vários lados, né? Dá. Acho que a gente corta caminho por aqui, ó. Indo por aqui, ó. Sabe por aqui? Ah, a gente dá um jeito. Vamos lá. Ó, e mais uma vez, aproveitando esse vídeo aqui, eu vou mostrar onde tá o Cantinho dos Brasileiros, onde pelo menos bastante brasileiros já colocaram a sua plaquinha. Ó, quando você entra e vê esse caminhão, é uma referência. Não, caminhão não, trator, né? É um trator vermelho, você vira à esquerda aqui e você vai ver ali embaixo, ó, essa mesa e uma lixeira do lado. A nossa vai estar de frente, ó. Ela tá ali já, ó. Dá pra ver a nossa, está bem presa ainda. Está aqui. Opa, amor, cuidado. Deixaram um negócio ali. Deixaram o lixo. É. O lixo do lado, a pessoa deixa no chão. A Gi pisou e quase caiu, coitada. Meu Deus do céu. Mas aí está a nossa plaquinha. Firme e forte. Estamos no mesmo lugar ainda. E aqui também tá outros brasileiros. A dos que vem aqui para ver onde está a do Jesse, ó. A do Jesse Churastei aqui. Também tem homenagem a eles. Tem outros brasileiros mais para cima. Alguns aqui para baixo também. Outros mais aqui no chão. Então esse é um lugarzinho onde muitos brasileiros colocaram suas placas quando chegaram na Floresta das Placas. Também muitos adesivos na lixeira, boa parte brasileiros. E é isso, né, amor? É isso, meus A gente amigos. está acabando o vídeo de hoje por aqui. Aí foram vários dias desde que saímos lá do Alasca. Fizemos uma maratona para chegarmos aqui na Floresta das Placas. Conferimos nossa plaquinha que está no lugar. Tá tudo certo. O caminho que a gente pegou aqui foi o mesmo. Ida e volta. Mas agora, daqui pra frente, a gente vai fazer um caminho totalmente diferente que a gente não fez ainda. Não conhecemos, esperamos ver coisas lindas até o estado de Alberta, que é o nosso próximo destino. Meu Deus, tá muito forte a aurora ali. Olha isso. Gente, cenas extras aí do vídeo. A gente vê aqui fora. A aurora tá incrivelmente linda. Eu vou deixar umas fotos pra vocês. Putz, a gente tá no meio aqui da cidade. Tem luzes, então não tá captando tanto pelo celular. Mas nossa, a olho nu tá incrível. Parece que é um farolete, né? Nossa, tá lindo. E tá um frio. Tá quase -3 aqui fora. Olha isso. O céu tá lindo. Gente, essa é uma das auroras mais lindas que a gente já viu, assim, a olho nu. A gente tá vendo perfeitamente, mas infelizmente a gente não tá conseguindo filmar. Acho que por causa da quantidade de luzes aqui em volta, tem luzes aqui atrás, ó, tem bastante luzes aqui. Mas as fotos, assim, tá saindo verde espetacular. E tão frio, olha.
Olha, Tá muito gelado. tá muito frio. Olha o que A mão tá congelando. Olha o que a Gi faz pra poder ter uma vista da aurora. É o sonho da Gi ver a aurora boreal, né? É. E Eu falei pro Rodrigo, o máximo que eu puder ver, quando que eu vou ver isso de novo? ainda É um sonho. Ainda tá numa temperatura que a gente consegue sair pra fora do carro à noite, né? -3, -4 a gente já enfrentou, né? Pior se fosse -20, aí seria dolorido, hein? Essa fumaça é a gente falando, tá, gente? Eu vou pôr. Agora sim, gente, entrei também, -3 graus. Meu Deus do céu, tava muito frio lá fora, minhas mãos estão congeladas. Mas espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, então. Tchau! Tchau!